Você já imaginou uma forma de cultivar batatas que dobra a produção sem exigir esforço excessivo, sem precisar de máquinas pesadas ou fertilizantes químicos? Uma forma que pode triplicar os rendimentos e preservar a saúde do solo, tudo sem a necessidade de escavar ou trabalhar excessivamente a terra. Parece um sonho impossível, não é? Mas acredite, existe uma técnica ancestral que foi abandonada por ser boa demais para ser comercializada e transformada em um processo industrial. No início de 1905, um método de cultivo de batatas foi descoberto e documentado na Europa Oriental e nas regiões montanhosas da Rússia. Ele parecia simples demais para ser verdadeiro. Em vez de cavar buracos profundos ou fazer sulcos com tratores pesados, os agricultores simplesmente colocavam as sementes de batata na superfície do solo, cobriam com uma camada espessa de matéria orgânica e deixavam a natureza fazer o resto. O resultado: batatas de qualidade superior, rendimentos 3 vezes maiores e menos trabalho. Mas o mais incrível, ninguém precisou mexer na terra depois. E isso foi a razão pela qual essa técnica foi gradualmente deixada de lado, por ser impossível de mecanizar e muito eficaz para os padrões da agricultura moderna. Essa prática, que inicialmente ganhou popularidade devido à simplicidade e aos resultados impressionantes, foi aos poucos apagada dos manuais agrícolas à medida que as técnicas industriais começaram a dominar. O motivo é simples: não havia como lucros significativos ao adotar um método que não requer máquinas caras, insumos químicos ou tempo excessivo de trabalho. O sistema de cultivo de batatas, baseado na mecânica do solo, foi descartado em favor de processos que exigiam controle e vendas de produtos químicos. Porém, essa técnica não desapareceu completamente. Ela ainda sobreviveu em cultivos familiares, hortas comunitárias e até em jardins de subsistência. Ao longo dos anos, ela foi sendo passada de geração para geração, especialmente nas comunidades agrícolas mais afastadas. Este é o segredo que ninguém te conta. Quando você coloca as batatas na superfície do solo, cobre com uma camada de palha, feno ou folhas secas, a planta começa a crescer sem ser perturbada. O mais interessante é que, ao contrário das técnicas convencionais de escavação e plantio profundo, esse método não perturba o solo. Ele o mantém intacto, preservando a estrutura da terra, evitando compactação e ajudando a recarregar os nutrientes naturalmente. A grande chave desse método é o uso de camadas de cobertura orgânica. Em vez de enterrar as batatas, você cria um ambiente protegido e aerado, onde os tubérculos se desenvolvem com facilidade. Eles não crescem para baixo como no método convencional, mas se expandem lateralmente e para cima à medida que as camadas orgânicas aumentam. Isso cria um sistema mais eficiente para a formação de tubérculos e reduz drasticamente o risco de podridão ou doenças. Mas como esse método ficou esquecido por tanto tempo, a resposta é simples: ele não podia ser mecanizado. Para ser implementado de forma industrial, seria necessário grandes áreas de terra, mas com métodos simples, a produção não poderia ser controlada ou padronizada da mesma maneira que as técnicas tradicionais. E assim, ele foi marginalizado em favor de sistemas agrícolas que geram mais lucro, mas que não são sustentáveis a longo prazo. No entanto, o que esse método oferece não é apenas um aumento na produção, mas uma verdadeira revolução no cultivo sustentável. O solo não é danificado, ele é preservado e enriquecido, e a necessidade de produtos químicos, ou até mesmo de irrigação constante, é drasticamente reduzida. Este sistema retorna à natureza e aproveita o poder dos micro-organismos naturais que ajudam a criar um solo mais saudável e produtivo sem a necessidade de fertilizantes artificiais. Este método de cultivo de batatas não é apenas simples, mas também extremamente eficaz e econômico. Com apenas 20 metros quadrados de terreno, você pode produzir mais de 300 quilos de batatas por ano, o que é mais do que suficiente para alimentar uma família de 4 pessoas durante toda uma temporada. Este é um aumento significativo quando comparado ao método tradicional, onde muitas vezes você precisaria de muito mais terra e esforço para colher a mesma quantidade de batatas. Ao usar o método de cobertura superficial,
Você consegue maximizar o uso do solo aproveitando ao máximo cada centímetro de terra. Em termos de custos, esse método é muito mais barato do que os métodos convencionais. Você não precisa de máquinas caras ou fertilizantes industriais. Com uma boa cobertura de palha, folhas secas ou composto, você pode começar a cultivar as batatas imediatamente. O uso de matéria orgânica como cobertura oferece múltiplos benefícios. Preserva a umidade e reduz a necessidade de irrigação, controla ervas daninhas e ainda fornece nutrientes naturais para as plantas, tudo isso de forma gratuita ou com custo muito baixo. Agora você deve estar se perguntando: como funciona na prática? O segredo do método é que, ao manter o solo intocado, você preserva as estruturas microbianas e fúngicas que são vitais para o crescimento saudável das plantas. Em vez de revolver o solo e expô-lo à erosão e perda de nutrientes, você preserva a estrutura do solo, permitindo que ele continue rico e fértil. Isso é especialmente importante quando você está cultivando em terrenos menores ou limitados, pois ajuda a criar um sistema de cultivo sustentável a longo prazo. A cada colheita, o solo fica mais saudável e mais produtivo, em vez de se esgotar como acontece com as práticas agrícolas convencionais que dependem de constantes replantios e uso de fertilizantes sintéticos. Outro ponto importante é que, ao utilizar esse método, a produtividade das batatas aumenta significativamente, mas o tempo de trabalho necessário para o cultivo é reduzido em até 70%. Não há necessidade de passar horas e horas escavando o solo, criando sulcos ou removendo ervas daninhas. O processo de plantio é mais rápido e mais fácil, pois você apenas precisa colocar as batatas na superfície, cobrir com a matéria orgânica e deixar a natureza seguir seu curso. Isso economiza tempo e esforço, permitindo que você gaste mais tempo em outras atividades, ou apenas aproveite a vida. Além disso, ao não perturbar o solo, você também reduz significativamente o risco de doenças e pragas que afetam o sistema radicular das batatas. A falta de revolvimento do solo impede que bactérias e fungos patogênicos entrem em contato com as raízes, enquanto as camadas de cobertura ajudam a manter as condições ideais para o crescimento das batatas. Isso significa que você pode colher batatas de melhor qualidade com menos risco de doenças, como a podridão da raiz, que afeta muitas culturas plantadas de forma tradicional. Outro benefício adicional desse método é que, ao usar a matéria orgânica como cobertura, você melhora a capacidade do solo de reter água, o que é particularmente útil em áreas onde a irrigação pode ser limitada ou cara. Esse método é uma solução perfeita para climas secos ou para quem está tentando cultivar em áreas com recursos hídricos limitados. A capacidade de reter a umidade do solo significa que as plantas de batata têm menos chances de sofrer com a seca, o que resulta em uma colheita mais abundante e de melhor qualidade. Você pode estar pensando: eu preciso de um terreno grande para aplicar esse método? Não. Esse método pode ser utilizado em pequenos jardins urbanos, hortas comunitárias e até em jardins de varanda. Ao usar vasos grandes ou camas elevadas, você pode cultivar uma grande quantidade de batatas em um espaço compacto e eficiente. Isso torna o método ideal para quem vive em cidades e não tem acesso a grandes áreas de terra, mas ainda quer produzir seus próprios alimentos de forma autossustentável e orgânica. Agora imagine o que isso pode significar para o futuro da sua alimentação. Com o custo crescente dos alimentos e as incertezas sobre a disponibilidade de produtos frescos no mercado, ter a capacidade de produzir sua própria comida em casa se torna cada vez mais importante. O método de cultivo de batatas sem escavação não só oferece uma maneira de aumentar a produção de alimentos em espaços pequenos, mas também ajuda a criar um sistema agrícola sustentável que não depende de fertilizantes caros ou práticas agrícolas prejudiciais ao meio ambiente. Você pode começar hoje mesmo e colher os benefícios desse método simples, mas extremamente eficaz. Ao adotar o método de cobertura superficial para cultivar batatas, você está criando um sistema sustentável que vai além da simples produção de alimentos. Em vez de depender de métodos convencionais, onde o solo é escavado constantemente, a cobertura ajuda a preservar a estrutura do solo, mantém sua fertilidade
e reduz os custos de produção de maneira significativa. Isso resulta em um método de cultivo mais eficiente e de baixo custo, com menos manutenção e maiores colheitas. De acordo com um estudo realizado pela Universidade de Washington, o cultivo de batatas usando cobertura superficial pode aumentar o rendimento de batatas em até 50% em comparação com os métodos tradicionais. Isso ocorre porque o solo não é compactado e os micro-organismos benéficos presentes na camada superior podem se desenvolver sem a perturbação causada pela escavação. O resultado é uma colheita mais saudável e robusta, com menor risco de doenças que afetam a planta, como a podridão da raiz. Além disso, esse método ajuda a preservar a umidade do solo. Em um estudo conduzido pela Universidade de Cornell, foi observado que solos cobertos com matéria orgânica retêm cerca de 60% mais umidade do que os solos descobertos. Isso é essencial para o cultivo de batatas, pois as batatas, como outras raízes tuberosas, necessitam de uma quantidade adequada de água para crescerem bem. Esse aumento na retenção de água significa que as plantas precisam de menos irrigação, o que é uma grande vantagem em regiões mais secas ou em tempos de escassez de água. Outro benefício importante é o controle de ervas daninhas. Ao usar a cobertura orgânica, as plantas de batata são protegidas das ervas daninhas que competem por nutrientes luz e água. Um estudo realizado pela Universidade de Illinois revelou que as coberturas orgânicas podem reduzir o crescimento de ervas daninhas em até 80% comparado aos métodos tradicionais de cultivo. Isso não só reduz a necessidade de herbicidas químicos, mas também economiza tempo e esforço, já que você não precisa se preocupar com o controle manual das ervas daninhas. Além de melhorar as condições do solo e reduzir o risco de doenças e pragas, o uso de cobertura orgânica também tem um impacto positivo no meio ambiente. O uso de matéria orgânica ajuda a capturar carbono da atmosfera e reduz a quantidade de dióxido de carbono, CO2, presente no ar. Um estudo da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, FAO, mostrou que práticas agrícolas sustentáveis, como o uso de cobertura de palha ou feno, podem capturar até 20% mais carbono do que os métodos agrícolas tradicionais. Isso significa que, ao cultivar batatas dessa forma, você está contribuindo para a luta contra as mudanças climáticas, ao mesmo tempo em que melhora a saúde do solo e a qualidade da água. Agora, se você está se perguntando quanto tempo leva para ver os resultados desse método, a resposta é que você verá benefícios quase imediatos. Em algumas semanas, as plantas começarão a crescer e se espalharão pelo solo com folhas fortes e saudáveis. Em cerca de 3 a 4 meses, você já pode começar a colher as batatas e elas estarão mais nutritivas e saborosas do que as cultivadas de maneira convencional. As batatas cultivadas com cobertura superficial também tendem a ser mais livres de doenças e com menos defeitos, o que aumenta a qualidade geral da colheita. Além disso, o método de cobertura superficial é extremamente eficiente para quem deseja cultivar batatas em espaços pequenos. Se você vive em uma área urbana e tem pouco espaço, pode cultivar batatas de maneira eficiente em vasos jardineiras ou até caixas de madeira. Mesmo que você tenha apenas um pequeno jardim ou um espaço na varanda, é possível aplicar esse método e obter uma colheita significativa sem precisar de grandes áreas de terra. Agora, o que torna esse método ainda mais interessante é a possibilidade de reutilizar e reciclar os materiais orgânicos que você já tem à disposição. As folhas secas, o feno, a palha e até os restos de comida podem ser usados para criar a camada protetora sobre as batatas. Além de ser uma forma de reduzir o desperdício, você estará aproveitando recursos naturais gratuitos para melhorar a qualidade da sua colheita e garantir uma produção de alimentos mais saudável e acessível. Ao adotar esse método, você não só garante uma produção de batatas mais eficiente, mas também ajuda a preservar o meio ambiente, economizando recursos, reduzindo o uso de produtos químicos e tornando sua prática agrícola mais sustentável. Você não precisa de grandes equipamentos ou grandes investimentos para fazer isso. Com um pouco de planejamento, você pode transformar seu espaço em um jardim de alimentos autossustentável
que oferece alimentos frescos e nutritivos o ano inteiro. Além de ser mais econômico, o método de cobertura superficial para cultivar batatas oferece uma sustentabilidade a longo prazo que é difícil de encontrar em métodos agrícolas modernos. Ele não só proporciona uma maneira de aumentar a produtividade, mas também tem um impacto positivo no meio ambiente. O uso de matéria orgânica como folhas secas, palha ou feno como cobertura sobre as batatas não só melhora a qualidade do solo, mas também ajuda a preservar os recursos naturais. Ao proteger o solo da erosão e manter sua estrutura intacta, você está ajudando a criar um sistema de cultivo regenerativo que se autossustenta ano após ano. Com o tempo, à medida que você colhe suas batatas e repõe a cobertura, o solo vai se tornando mais fértil e saudável, tornando-se menos dependente de fertilizantes artificiais e outros insumos químicos. Este processo cria um ciclo fechado de nutrientes que permite que o solo se recupere naturalmente e continue a produzir alimentos saudáveis sem a necessidade de práticas de cultivo intensivo. Como resultado, a qualidade da colheita melhora, o custo de produção diminui e o impacto ambiental é reduzido. Em termos de sustentabilidade, este método não apenas conserva os recursos hídricos ao evitar a necessidade de irrigação constante, mas também contribui para a captura de carbono no solo. A cobertura de matéria orgânica retém o carbono da atmosfera e impede que ele seja liberado de volta para o ambiente, ajudando a combater as mudanças climáticas. Isso é particularmente importante em uma época em que estamos cada vez mais conscientes do impacto da agricultura tradicional na emissão de gases de efeito estufa. Para aqueles que desejam uma alimentação mais saudável e sustentável, esse método oferece a oportunidade de produzir alimentos sem prejudicar o planeta. Ao evitar o uso de produtos químicos, pesticidas e fertilizantes sintéticos, você está não apenas garantindo alimentos frescos e naturais, mas também criando um sistema agrícola mais equilibrado e ecológico. Agora imagine uma fazenda ou um jardim onde você não apenas cultiva batatas, mas também outros vegetais e plantas, todos usando o método de cobertura superficial. Em um cenário ideal, você pode aumentar a diversidade de suas colheitas e usar o método para criar um sistema agroecológico completo, onde diferentes plantas trabalham em harmonia para melhorar a saúde do solo e aumentar a produtividade de maneira natural. A rotação de culturas e o uso de cobertura orgânica não só ajudam a melhorar a qualidade do solo, mas também aumentam a biodiversidade, o que torna o ambiente mais resistente a pragas e doenças. Além de aumentar a produtividade, esse método também oferece benefícios econômicos consideráveis. Se você está cultivando suas próprias batatas em uma pequena horta ou jardim, você pode reduzir significativamente seus custos com alimentos, especialmente se você não precisar comprar pimentões, tomates ou outros vegetais que normalmente são vendidos a preços altos. Você também pode compartilhar os frutos do seu trabalho com vizinhos ou até vender o excesso de colheita, criando uma fonte de renda adicional. Como crescimento e colheita são mais fáceis, você economiza tempo e esforço, o que é especialmente valioso em um mundo onde o tempo é cada vez mais precioso. Você pode inclusive dedicar mais tempo a outras atividades ou simplesmente desfrutar da experiência de ver sua horta florescer de forma autossustentável. Com o método de cobertura superficial, o trabalho necessário para manter o solo saudável e produtivo é mínimo, o que significa menos esforço e mais satisfação ao ver os resultados. Por último, o cultivo de batatas utilizando esse método também pode inspirar outras pessoas a adotar práticas agrícolas mais sustentáveis e ecológicas. Se você compartilha sua experiência com amigos ou vizinhos, pode ajudar a espalhar a ideia de uma agricultura mais natural, onde o respeito ao meio ambiente e a saúde do solo é uma prioridade. Quando as pessoas começam a entender os benefícios de cultivar alimentos de forma ecológica e autossustentável, isso cria um movimento crescente de cultivo consciente.